Salve galera, tudo na paz, boa noite. Bom, pelo menos aqui hoje pra mim é de noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Bom, vamos lá. O vídeo de hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente, aproveitar que eu tô parado, nesse momento eu tô parado. Essa é uma das perguntas também que muitas pessoas estão fazendo: cadê a vidinha, onde você tá, o que você tem feito, enfim. Aconteceram algumas coisas, algumas situações na minha vida e até em relação à vidinha que me fizeram parar por um tempo. A verdade é essa, parar por um tempo, não sei até quando, mas eu realmente precisei parar, preciso resolver algumas coisas, algumas questões, me planejar, me reorganizar, me reestruturar para, se Deus quiser, em breve voltar a pegar a estrada de novo. Na verdade, assim, eu já comentei em alguns vídeos meus que o meu canal, né, nunca foi de viagem ao mundo, enfim. Não que esse não seja um sonho meu, mas eu nunca tive dinheiro para isso, não tenho, né, não tenho como me manter dessa forma. Até a questão sobre viajar ao Brasil de Kombi, de motorhome, também é um grande desejo, também é um grande sonho, mas ainda não é o momento, pelo menos financeiramente para mim ainda não dá. Mas quando começou a pandemia, eu vim morar na roça, né, com o objetivo de buscar mais paz, de buscar mais saúde para mim, tanto física quanto emocionalmente, e ao mesmo tempo também terminar de ajeitar a Kombi, de arrumar a Kombi, preparar a Kombi para eu poder cair na estrada. E esse sim era um desejo em 2021, morar na Kombi, morar por um tempo na Kombi. E claro, para que isso fosse possível, diante do pouco dinheiro que eu tinha, era ficar muito tempo em algum lugar, ficar mais tempo em alguns lugares e não rodar tanto, né? Mas, enfim, morar mesmo na vidinha, porque isso, querendo ou não, a gente economiza muito, né? Não paga camping nem nada, enfim. Então a ideia desse vídeo é responder algumas das perguntas que eu mais recebo, viajando de Kombi e morando na Kombi, como eu morei por um tempo e tal, vivendo na estrada, né? E ao mesmo tempo aproveitar para falar sobre uma das viagens, uma das vivências, uma das experiências que mais fez sentido na minha vida, que mais me fez feliz, que mais me trouxe paz, que mais me fez um ser humano realizado, que foi durante o tempo que eu estive na Bahia, que talvez por eu ter ficado mais tempo, talvez por eu ter ido de coração mais aberto, talvez por eu ter tido mais experiências nesse sentido, talvez seja, talvez não, sem dúvida é o lugar onde o lugar que eu posso usar para exemplificar e para falar sobre todas essas questões. Então vamos lá. Dentro dessas perguntas eu separei aqui 6 perguntas, na verdade 5 ou 6, na verdade 6 perguntas que as pessoas mais me fazem, né, que eu mais recebo, que é: você não sente medo? O que você faz para se manter? Você não sente falta de conforto? Como você faz para ir no banheiro, tomar banho? Como é viver na estrada, como é morar numa Kombi? E qual o maior perrengue que você já passou? Ou quais os perrengues que você já passou? Então eu vou falar sobre essa viagem, sobre esse período que eu passei na Bahia, desde quando eu cheguei na Bahia até o dia de eu ir embora, que eu precisei ir embora justamente por causa do maior perrengue que eu já tive com a Kombi. E vou aproveitar também esse vídeo para falar sobre algumas pessoas que eu acho que eu tô devendo esse vídeo. Era um vídeo que eu tinha vontade há muito tempo de fazer, eu acho que chegou o momento de falar sobre várias pessoas que me ajudaram durante a minha viagem. Isso acontece com todo mundo, isso acontece com todo mundo que se propõe a viver na estrada, com todo mundo que se propõe a viver esse sonho de viajar.
E assim, a estrada realmente, a gente sempre fala isso, quem me acompanha também no Instagram deve ter reparado, mas eu sempre falei isso, sempre postei, sempre falei lá sobre as surpresas que as estradas, que a estrada, né, que a vida na estrada traz pra gente. As coisas acontecem realmente de uma forma impressionante. Acho que todo mundo que viaja aí, uma galera que acompanha os canais de viajantes sabe bem do que eu tô falando. A galera que viaja também tá aí. Se tiver alguém, porra, deixa no comentário e para confirmar, para afirmar, reafirmar isso, porque realmente a estrada nos dá tudo o que a gente precisa e tudo acontece de uma forma surpreendente. E eu vou te falar que é muita saudade. Não vejo a hora de pegar a estrada de novo, de estar morando, vivendo na estrada de novo, porque realmente as coisas acontecem de uma forma que a gente não espera. Então vamos lá. Começando a minha viagem, né? Eu saí pouco depois do carnaval do ano passado, de 2021. Saí, na verdade, acho que em maio, no começo de maio, não me lembro, no final de abril, enfim. E saí com a ideia de fazer todo o Nordeste. Por que todo o Nordeste? Como eu te falei, a ideia minha é conhecer todo o Brasil, claro, é um sonho meu, assim como de todo mundo, mas eu sabia que eu não ia ter grana para fazer isso e também não ia ter tempo. Por que tempo? Porque a minha ideia era viajar por um tempo e voltar para poder passar as férias com a minha princesa, com a minha filha. Para quem não sabe, eu tenho uma filha de 12 anos, Yasmin, minha princesinha linda. Então eu me planejei fazer uma parte dessa viagem para o Nordeste, né? Até onde eu conseguisse. Depois tentar arrumar uma forma de deixar minha Kombi em algum lugar e voltar ou de ônibus ou de avião, passar as férias com a minha filha, depois voltar para o Nordeste onde estivesse para poder seguir viagem. Porém não foi isso que aconteceu e vou chegar lá, quem me acompanha já sabe o que aconteceu, por que eu tive que voltar. Mas eu comecei viajando pelo Espírito Santo, né? Até chegar na Bahia. Minha primeira parada na Bahia foi Prado. E logo em Prado, chegando em Prado, eu já tive meu primeiro perrengue, que foi um vazamento sinistro de óleo que deu na Kombi. A vidinha começou a vazar muito óleo. Eu comecei a sentir um cheiro de queimado muito forte. Já chegando em Prado, parei a Kombi, abri o motor, detectei que na verdade esse cheiro de queimado era cheiro do óleo que estava vazando, que estava queimando, o motor estava muito quente. Como eu já estava lá na entrada da cidade, isso era numa sexta-feira, eu segui um pouco mais, devia estar uns 15 minutos mais ou menos do centro de Prado, né? Segui um pouco mais, primeira mecânica que eu parei, eu já conversei com o mecânico, que é a primeira pessoa que me ajudou, Nando Baixinho, mais conhecido como Baixinho. Conversei com o mecânico, ele olhou mais ou menos o que estava acontecendo e como quase tudo na Kombi, que acontece na Kombi, é preciso tirar o motor fora para resolver. Como era uma sexta-feira, já à tarde, ele pediu para eu voltar na segunda-feira de manhã, que resolveria o problema para mim. E nesse momento ele me passou um valor, não me lembro se foi 250 ou 300 reais mais ou menos que ele me cobrou para tirar o motor fora, para poder ver o que aconteceu. Já estabeleceu esse valor para mim. Eu então segui, né, para a primeira praia onde eu fui dormir. E nessa primeira praia eu já fui logo pedindo informação num restaurante, que foi o restaurante do Jamanta. Essa é a segunda pessoa que me ajudou, perguntando se era seguro, perguntando se tinha como dormir ali. Dormi numa praia linda, maravilhosa. Confesso que na primeira noite eu queria um lugar um pouco mais isolado, então eu me afastei um pouco do restaurante do Jamanta para poder dormir mais em paz, para poder dormir sozinho. E vou deixar aí também conforme eu for falando, vou deixar as fotos, né? Vou deixar as imagens dos lugares e das pessoas, quando tiver a imagem das pessoas, enfim.
E eu dormi numa praia linda, maravilhosa, cara. Nessa praia, logo que eu cheguei, eu já me encantei. Primeira visão, primeira imagem que eu tive da Bahia. Fiquei encantado demais com o lugar. E pouquíssimos minutos já veio um rapaz vendendo queijo coalho, que eu não me lembro o nome, mas veio trocar ideia comigo e tal. E essa pessoa, ele já do nada já me deu um queijo coalho que ele estava vendendo e falou: cara, toma aí um queijo de brinde para te dar as boas-vindas, é a Bahia te dando as boas-vindas. E nesse momento eu já falei: caraca, velho, tipo assim, enfim, apenas um queijo coalho, mas o cara tava vendendo, né, cara, e ele já me deu e já me senti ali super querido, já vi que as portas estavam se abrindo para mim. Nessa noite eu tive uma noite maravilhosa, um lugar super tranquilo. No dia seguinte eu tinha alguns vídeos para editar. Na verdade eu tinha editado vídeo durante a noite e eu tinha alguns vídeos para poder subir, não tinha internet. Então eu fui até o vídeo do Jamanta, eu fui até o bar do Jamanta, o bar e restaurante do Jamanta. E aí o Jamanta me ajudou, cara. O Jamanta me ajudou não só com internet, né? Me deixou eu usando à vontade a internet dele, assim como me deu um apoio de energia, me deixou usar o banheiro dele sempre que fosse necessário, sempre que fosse preciso. E dali eu voltei várias vezes ali, usei a internet dele para poder subir não só o primeiro vídeo da noite de Prado, mas os vídeos das noites anteriores do Espírito Santo. E aí o Jamanta foi na verdade, a segunda pessoa que eu citei, mas foi a primeira pessoa que me ajudou, né, com ponto de apoio em relação à internet, banheiro, é, energia, né. Depois eu acabei indo para uma outra praia que eu tinha visto as fotos e achei linda, maravilhosa, que eu acho que foi Praia do Coqueiral, alguma coisa assim, Praia dos Coqueiros, Praia do Coqueiral, também em Prado. E lá nesse lugar eu também fui no restaurante e encontrei com a Mãezinha, o bar da Mãezinha, ela é conhecida lá como Mãezinha. E ela foi a segunda pessoa que me ajudou e me deu um ponto de apoio, não só deixou puxar uma energia, uma extensão, né, para a Kombi, como também me ofereceu uma casa que ela tinha para alugar, a casa estava vazia, e ela me ofereceu a casa, deixou o portão aberto no quintal da casa, para que eu pudesse lavar uma roupa, para que eu pudesse encher meu balde de água, para que eu pudesse repor a água da minha pia, a água do meu chuveiro para banho. Então a Mãezinha foi a segunda pessoa que me acolheu e que me deu um apoio na estrada, né? E aí eu já respondo algumas das perguntas, né? Tipo, como você faz para ir no banheiro, por exemplo. Cara, todo lugar que a gente chega, seja em posto de gasolina, acho que a maioria das pessoas se sente mais seguro. Você se sente seguro? Você não se sente medo? Outra pergunta. Mas um dos principais pontos que a gente tem para poder dormir na estrada é em postos de gasolina 24 horas. A maioria das vezes eu paro em postos de gasolina 24 horas quando eu estou na estrada, principalmente os postos que tem caminhoneiro. Quando você para num posto que tem caminhoneiro dormindo, você pode ter certeza absoluta que é o lugar mais seguro possível. Geralmente são os banheiros mais limpos e geralmente onde tem também a comida caseira mais gostosa, assim, porque os caminhoneiros geralmente param nesses postos onde tem as melhores comidas, onde tem os banheiros mais limpos e onde tem, claro, a melhor estrutura de apoio para eles. E nesses lugares a gente se sente super seguro, porque eu acho que todas as vezes que eu passei perrengue na estrada, a maioria das vezes, vou te dizer que 99% das vezes quem me ajudou foram os caminhoneiros. E quando não rola de você ter um banheiro, por exemplo, em postos de gasolina, cara, sempre tem. Eu fujo de capital, eu vou mais para cidade do interior, né?
eu vou mais para lugares em contato com a natureza, ou seja, lugares mais perto de montanha, cachoeira ou perto de praia. Então eu fujo, por exemplo, de lugares onde tem um shopping, onde tem vários centros comerciais. Mas qualquer lugar que você chegar vai ter, cara. Vai ter ou um posto de gasolina, ou uma padaria, ou um restaurante, ou um shopping, ou um centro comercial. Enfim, vai ter algum lugar que você tenha um banheiro para usar. Quando não tem, que é, às vezes acontece, né? Por exemplo, à noite, eu, particularmente, meu estilo de viagem é... Cara, eu tenho uma Kombi. Eu montei minha Kombi como uma Kombi Home, um motorhome. Dentro da minha Kombi eu tenho tudo que eu preciso, justamente para não ter que pagar um camping. Ou seja, o meu estilo de viagem justamente é gastar o mínimo possível. Então eu só gasto realmente para ficar no camping quando é de extrema necessidade. Por exemplo, quando passa vários dias chovendo e eu não tenho como recarregar o meu painel solar, quando eu não tenho mais energia, ou quando tem vários dias de chuva sem parar e eu não tenho mais como lavar uma roupa, quando eu não tenho lavar uma toalha de banho que já está fedendo dentro da Kombi, não tenho mais como colocar para secar, e sim eu procuro um ponto de apoio onde eu possa lavar uma roupa. Quando não é o caso, por exemplo, que aconteceu ali em Prado, né, que a mãezinha lá de Prado me ofereceu, por exemplo, me cedeu o quintal de uma casa lá que ela alugava, que estava vazia, para eu poder lavar minha roupa lá no quintal dela, quando não é esse caso, né? Às vezes eu procuro um camping, mas, por exemplo, nessa viagem da Bahia, cara, eu fiquei pouco mais de 2 meses só na Bahia e eu não paguei um dia de hospedagem, um dia de camping. Para não dizer que eu não paguei um dia, eu paguei somente em Ilha de Boipeba, porque lá não chegava com a Kombi. Foi um lugar que eu precisei ir de lancha, né? De barco, catamarã, sei lá, porque a Kombi não chegava lá. Todos os outros lugares eu dormi dentro da Kombi, usei toda a estrutura necessária que eu tinha dentro da Kombi. Na hora do perrengue, muitas vezes à noite, é uma coisa que eu descobri mesmo ali no desespero: sacolinha plástica, cara. Muita gente pode achar desconfortável, muita gente pode achar nojento, mas se você for parar para pensar, aqueles vasos sanitários, né, que as pessoas compram, é, o porta-pote, né, o famoso porta-pote que as pessoas colocam em motorhome, em trailers maiores e até em van, em Kombi e tal, e muitas vezes as pessoas usam até para acampamento. Cara, nada mais é do que você tá fazendo suas necessidades dentro de um pote e depois você vai ter que pegar aquilo e descartar em algum lugar. E para você descartar em algum lugar, você vai ter que também ter o gasto com produto para poder tacar ali para não dar cheiro, né? Para ele ficar higienizado, para ele poder não sair o cheiro das suas necessidades. Mas também depois de um tempo você vai ter que pegar aquilo e vai ter que descartar em algum lugar. Possivelmente vai ter que levar aquilo num banheiro e descartar aquilo num banheiro. Então, cara, pensa, não é muito prático e também não é muito legal, né? Se parar pra pensar, não é muito legal no sentido de, cara, enfim. E aí eu resolvi, já que era assim, eu resolvi fazer. Claro que vários lugares que eu passei, por exemplo, Chapada Diamantina é impressionante, mas tem vários lugares, por exemplo, Igatu, que tem até banheiro público, né, que fica aberto 24 horas lá. Se você te der um piriri, se você tiver vontade de ir no banheiro para fazer um xixi ou um cocô, você, cara, você pode usar o banheiro tranquilamente ali, o banheiro tá sempre limpo. Então não é grande perrengue. Mas no último caso, né, no pior das hipóteses, às vezes quando estava muito apertado, não tinha realmente um banheiro para ir. Sacola plástica, cara, sacola de mercado. E eu descobri isso justamente num perrengue onde eu estava dentro da Kombi, numa praça, não tinha como sair, não tinha um banheiro para poder ir. E aí, no desespero, eu abri ali uma, duas sacolas e foi dentro da sacola mesmo. Depois você amarra e descarta no primeiro lixo que você vê pela frente. Claro que não é a melhor opção, né? Mas, enfim, na hora do perrengue, você não tem outra escolha. Mas voltando, né? Então, depois de Prado, depois do Jamanta que me fortaleceu e depois da mãezinha,
Na segunda-feira eu voltei na oficina e quando eu cheguei na oficina lá do Nando, o Nando não só me ajudou, né, na questão lá que eu tinha que resolver, como também me cobrou bem menos do que estava esperado. Me cobrou na última hora lá. Ele, não, cara, eu ouvi uma história, eu ouvi os perrengues que eu já passei na estrada, sabia que eu estava viajando com pouca grana. E aí ele virou no final e me cobrou R$ 100 a menos do que tinha combinado comigo, justamente para me fortalecer. Mais uma pessoa que me ajudou. De lá, eu fui para vários outros lugares, fui parando, né, em vários outros lugares. E até que eu cheguei em Corumbau, na ponta de Corumbau. Quando eu cheguei na ponta de Corumbau, o primeiro lugar que eu parei para pedir informação foi uma casa, logo no final mesmo, na ponta mesmo. Eu parei na casa da dona Sil e do seu Honorato, uma família de pescadores, uma família antiga de pescadores, uma das mais antigas de pescadores lá de Ponta do Corumbau. E eles me cederam o quintal deles, foi onde eu fiquei vários dias ali. Me cederam um ponto de energia, me cederam a senha do Wi-Fi. E não só isso, cara, a gente fez amizade, me acolheram super bem. Aconteceu também de um dos dias lá, um dos filhos deles estar fazendo aniversário, e eles me convidaram também. A gente vai fazer um churrasquinho hoje aqui, vem comer um churrasquinho com a gente. E eu, cara, claro, né, eu tava acampado praticamente, tava dormindo no quintal deles ali. Eu aceitei, confesso que com muita vergonha, confesso que bem tímido aceitei e não fazia ideia que a família toda estaria reunida, né? E, cara, tinham vários tios, tinham vários primos, tinham vários amigos, enfim. Foi uma forma de eu tentar me entrosar um pouco com eles também e tal, só que ao mesmo tempo também para não tirar a privacidade dele, eu fiquei um pouquinho de tempo, fiz ali o meio de campo e tal, e depois meio que deixei eles também, né, em paz ali, eles curtiram o momento deles. Mas incrivelmente, cara, eu tava na Bahia, eu pensei, pô, eu tô na Bahia já há vários dias e eu queria muito comer uma muqueca na Bahia. E aí ela comentou que teria um churrasco, cara, e pensa naquele churrasco, a família toda reunida. E quando eu cheguei lá, cara, tinha churrasco, tinha lasanha, tinha uma muqueca deliciosa feita por uma senhora baiana ali da Ponta de Corumbau, um peixe pescado pela família deles, a própria família de pescadores ali no Mar de Corumbau, que é um dos principais mares fornecedores de peixe para toda a Bahia, para você ter uma ideia, para o Espírito Santo. Então, cara, foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência incrível. Fora toda a comida, né, cara, toda a fartura que eles tinham, todo o acolhimento de todo mundo, esse carinho que todo mundo teve por mim. Ainda em Ponta do Corumbau, eu fiquei lá alguns dias, eu resolvi, já que eu estava do lado de Caraíva, eu tinha também um sonho, um dos meus sonhos era ir conhecer Caraíva. Ah, e só deixando claro, eu não só fiquei morando alguns dias no quintal da Dona Sil e do seu Honorato, de graça, né? Porque eles não me cobraram nenhum centavo por isso. Não só me cederam energia, como me cederam sinal de Wi-Fi. Eles também não me cobraram um centavo por isso. Enfim. E aí dali, já que eu estava do lado de Caraíva, eu tinha o sonho de conhecer Caraíva, eu resolvi ir conhecer Caraíva. E ali do lado tem uma aldeia indígena, a aldeia Bugigão, que eu fui visitar, fui comprar uns artesanatos e tal, e eu fiz amizade com vários índios ali, vários índios. Então praticamente todo dia eu ia caminhando para ver o pôr do sol, atravessava o riozinho. Para você ter uma ideia, os índios nem me cobravam, porque essa travessia de Corumbau para a aldeia Bugigão, eles cobravam uma taxa, se eu não me engano, acho que era R$ 5 para poder atravessar com barco, porque chega em determinado horário do dia que a maré sobe e você não consegue, não dá mais pé. E como a água, o fluxo da água, né, da maré está saindo, entra e sai, né, do rio para o mar,
porque ali é o rio Corumbá, que deságua no mar de Corumbau. E aí chegou alguns momentos, né, do dia, você não consegue ter acesso andando e nem nadando, fica perigoso. Então eles fazem esse percurso de balsa, apesar de eu ter levado meu stand-up paddle, era uma caminhada boa, né, da onde eu estava até o rio, para levar peso, então não era todo dia que eu levava a prancha para remar. E aí os índios me fiz amizade, a gente quase todo dia eu ia lá, a gente trocava várias ideias e tal. Eles já me atravessavam, digo, ó, chegar aqui, cara, sempre vai ter um aqui para te atravessar. Já me atravessavam de graça. E aí eles me indicaram, eu não sabia, na verdade eu não sabia que dali de Corumbau dava para ir para Caraíva. Eu achava que eu ia ter que ir depois por outro lado, por outro lugar, talvez por Porto Seguro. E ali eu fiquei sabendo pelos índios que dava para ir direto para Caraíva. E aí marquei de um deles me levar um dia, né, de moto, porque ali você pode ir andando, que são 2 ou 3 horas mais ou menos de caminhada na praia. A ideia era ir levar minha barraca, que eu também levo barraca, levar minha mochila, levar alimento para economizar, porque Caraíva as coisas são caras. Ia ser uma caminhada longa e em alguns momentos também do dia, pelo que eles falaram, a maré enche e tem alguns pontos que você não consegue passar. Então eu resolvi não tentar ir andando. E aí tem dois outros jeitos, duas outras formas de fazer essa travessia, que é com bugre, por bugre, né, de bugre, ou de moto. E o valor da moto é muito mais barato. Então eu combinei, um dos índios me levou de moto, claro, eu paguei pelo serviço deles. Só que durante o percurso eu perguntei para ele se ele não podia me indicar, se ele não sabia ninguém para me indicar que tivesse um terreno, algum lugar lá em Caraíva que eu pudesse simplesmente montar minha barraca e não ter que pagar caro para ficar num camping. E de cara eu tô até tentando lembrar aqui o nome dessa pessoa, não me lembro agora, eu anotei, mas eu não tô achando aqui agora. Mas esse índio me apresentou o primo dele, que é o Júnior. Esse Júnior, ele morava dentro da aldeia Xandó, lá em Caraíva. Ele tem uma casa, né, mas faz parte do terreno da aldeia Xandó, em Caraíva. E o Júnior simplesmente me cedeu o quintal dele para eu poder acampar lá de graça. Então eu fiquei 3 dias, né, 2 noites e 3 dias em Caraíva. E eu acampei de graça no quintal dele lá dentro da aldeia indígena mais uma vez. Esse foi mais um momento, essa foi mais uma pessoa que me fortaleceu na viagem, me cedendo um lugar, me cedendo um espaço para eu poder acampar de graça. Um local como Caraíva, que é super caro, né? Lá eu levei meus alimentos, lá eu levei toda a alimentação possível que eu podia fazer para não ter que gastar lá. Para não dizer que eu não gastei em Caraíva, só gastei comprando café, porque eu não tinha como fazer o café, não levei meu fogão nem nada. Então, nem nada para ferver a água e tal. Então, a única coisa que eu gastei em Caraíva de alimentação mesmo foi café. O resto eu levei minha comida, pão, biscoito, Toddy, leite em pó, fruta e comi o que foi necessário nesses 2 dias. Nesses 3 dias, na verdade, 2 noites. Depois voltando para Corumbau, na verdade, quando eu cheguei em Caraíva, eu dei falta do meu celular. Peguei meu celular, peguei minha GoPro, e fui pegar meu celular para poder começar a fazer os vídeos do canal. E eu dei falta do meu celular. Eu falei, caraca, perdi meu celular. E aí, naquele momento, eu achei que eu tivesse perdido meu celular na travessia de moto, porque eu me lembro que eu tinha colocado minha câmera, a minha bolsa da câmera encostada na moto, minha outra mochila, né, com barraca atrás e tal, e em um momento que eu tirei minha carteira, que eu tirei o dinheiro assim, eu coloquei para cima, eu estava segurando a GoPro filmando, eu me lembro que eu abri a minha bolsa com a câmera, né, a minha bolsa de câmera,
E eu me lembro que eu coloquei o celular ali em cima. E aí eu fiquei com a impressão de que poderia ter sido nesse momento, na hora do transporte, que meu celular caiu. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, caraca, perdi, já era. Logo no primeiro dia, na primeira noite que eu cheguei lá em Caraíva, choveu a noite toda. Ou seja, eu pensei, cara, ferrou. Primeiro que se caiu algum carro, algum bug, alguma moto pode ter passado por cima, né? Segundo que choveu a noite toda, mesmo que tenha caído e algum carro não tenha passado por cima, já era, porque choveu a noite toda, enfim. E eu fiquei com pouquíssimo de esperança, mínimo pingo de esperança mesmo por ter sido dentro da aldeia. Todo esse percurso é dentro da aldeia. E eu pensei, cara, se algum índio achou, provavelmente ele vai guardar. Enfim, eu pedi pra galera lá tentar avisar a galera pessoal da aldeia Xandu, tentar avisar os índios lá que eu conhecia da aldeia Bugigão, e se algum deles achasse que era para, por gentileza, guardar, que eu tinha perdido o celular. Mas eu confesso que eu não tinha esperança nenhuma. Depois de 3 dias, né, em Caraíva, voltei para Corumbau, revirei minha Kombi toda, revirei todo o percurso assim que eu fui caminhando. Falei, cara, deixa eu tentar refazer todo o percurso para ver se caiu em algum lugar. Não achei de jeito nenhum, revirei a Kombi toda. Eu falei, será, cara, que eu esqueci? Mas eu me lembro de ter pegado esse celular depois que eu saí da Kombi, mas ainda assim eu revirei a Kombi toda para ver se tinha caído na Kombi, se estava em algum lugar. Não caiu, e aí nesse momento eu falei, cara, já era, perdi meu celular, já era, enfim. E aí, conversando lá com a dona Silvia e com o seu Norato, eles me falaram que eu não podia ficar sem celular, na verdade, né? Eu tinha que fazer contato com a minha filha, com a minha mãe, com a minha família. E aí eu pensei, cara, eu vou ter que investir num celular mais barato possível, um celular simples, para poder seguir viagem, para poder ter contato, né? Caso algum perrengue aconteça também, eu preciso ter algum contato com alguém. E aí eles me falaram que em Itamaraju seria o lugar que eu conseguiria um celular mais barato, muito mais do que Porto Seguro. A minha ideia era ir para Porto Seguro para tentar comprar um celular. Aí eles me falaram, cara, vai para Itamaraju, que era a cidade mais próxima dali. E por ser uma cidade menor e menos turística, menos conhecida, eles falaram que lá eu conseguiria achar um celular bem mais em conta. E aí eu fiz isso. Na hora de ir embora, eu fui para Itamaraju. Em Itamaraju eu fiquei num posto Bem TV, e até agradecer a galera de lá, que o pessoal do posto super me apoiou também. Cara, todo dia banheiro limpíssimo para poder tomar banho, restaurante de lá também com senha de Wi-Fi para poder editar meus vídeos, para poder seguir meus vídeos. Eu sei que quando eu cheguei em Itamaraju, eu fui direto numa loja Tim, acabei conseguindo comprar um celular para mim, barato. Fui em várias lojas, né, na verdade, e lá foi o lugar onde eu consegui um celular por um preço um pouco mais em conta. Minto, não foi na Tim, foi em uma outra loja. Mas me falaram que lá o melhor sinal que tinha era dessa operadora, então eu acabei comprando um chip dessa operadora para poder me comunicar melhor. Comprei um celular mais em conta, bem barato mesmo, bem inferior ao que eu tinha, tanto que eu não consegui fazer imagens com ele para o canal, porque as imagens eram bem ruins mesmo, mas enfim. E aí, através desse celular, quando eu cheguei no posto à noite, que eu consegui entrar de novo no Instagram, eu fiquei impressionado, cara. Foi mais uma coisa que a viagem, pô, incrível como uma viagem acontece, incrível como as coisas acontecem. Eu vi que tinha mais ou menos umas 6, 7 mensagens de pessoas que eu nunca vi na minha vida me procurando para poder, dizendo que tinham achado meu celular em Corumbau e que queriam me devolver. E duas dessas pessoas, além do Richard Vida de Mochila, que na verdade eu não citei ele, mas ele foi uma das pessoas que me fortaleceu também lá em Corumbau, porque eu encontrei com ele tem um canal, Vida de Mochila, e ele fez um vídeo mostrando a minha Kombi, fez um vídeo falando do meu canal, e cara, simplesmente assim, por querer me ajudar. E quando eu cheguei no posto lá, eu vi que um monte de gente passou a me seguir. Eu atingi 1.000 inscritos no canal graças a ele, né?
assim, da noite pro dia eu consegui seguidor pra cacete graças ao Richard que foi lá e fez o vídeo e me marcou e falou de mim, falou do meu canal. Então, gratidão, Richard, mais uma vez, já te agradeci mais uma vez. Ele também foi uma das pessoas que me mandou mensagem perguntando se eu tinha perdido o celular. E duas das pessoas que me mandaram mensagem mesmo insistindo foi o Dani, da Ecotrilhas Corumbau, que aluga bicicleta lá em Corumbau, e o Alexandre, do Canto de Jurema Corumbau também, que entraram em contato comigo, me procurando, dizendo que tinham achado meu celular e que as pessoas queriam achar uma forma de me devolver. A partir desse momento eu fiz contato com eles. Eu não me lembro mais ou menos que dia que era, mas era dia de semana, terça ou quarta-feira, não sei se eu não me engano. Dali a ideia era seguir sentido Porto Seguro, mas eu acabei fazendo vários contatos e nesse dia eu descobri que o Dani, por sinal, que estava com o meu celular, ele ia para Itamaraju na sexta-feira, isso era uma terça-feira ou quarta, se não me engano. Na sexta-feira ele precisava ir para Itamaraju, onde eu estava, para poder resolver um problema pessoal dele, e ele falou que levaria o celular para mim. Ou seja, olha isso, cara. A pessoa simplesmente, isso, cara, de Itamaraju até Corumbau, dá mais ou menos o que? De Kombi, eu levei mais ou menos 2 horas, porque é uma estrada de chão bem ruinzinha, tá? Então eu levei mais ou menos 2 horas de Kombi, para vocês terem uma ideia da ponta do Corumbau até Itamaraju. E ele ia para lá para resolver uma questão dele, e ele se prontificou a levar o celular para mim. Dani, gratidão mais uma vez, já te citei, já falei sobre você, mais uma vez falando. Levou o celular para mim intacto, me devolveu o celular em perfeitas condições, perfeito estado. E olha isso, cara. Mais uma pessoa que me fortaleceu na viagem, mais um acontecimento que a gente fica realmente sem acreditar, porque isso se fosse, cara, no Rio de Janeiro, São Paulo, em vários lugares aí, ó, a gente sabe que não acontece, mas é bem raro. Hoje em dia é muito raro alguém achar um celular, alguém achar uma carteira, alguém achar um bem material, né, como esse, e não só guardar para devolver, como pesquisar, cara, pesquisar na internet, procurar na rede social para tentar achar esse dono e ainda levar para você sem te cobrar nada por isso. Então, olha isso. Então, foi mais uma pessoa que me ajudou aí, né? E deixar minha gratidão também à Dona Sil e ao seu Honorato lá, não só por ter me recebido no quintal deles, não só por ter feito o quintal deles na minha casa durante esses dias, mas esse momento do celular também, eles se prontificaram a me ajudar. Eles conheciam um motorista da aviação que fazia o percurso, e eles falaram que qualquer coisa eles pediriam para esse motorista levar o celular para mim. Enfim, vou te falar que essa viagem realmente só colocou pessoas boas no meu caminho. Eu sou muito grato por isso, muito grato mesmo. Foi a viagem que mais fez sentido para mim, sem dúvida. Foi a viagem que mais me fez ver o quanto o mundo tem várias pessoas boas, várias pessoas de coração bom, fazendo tanto bem, sem olhar a quem e sem pedir nada em troca. Então essa foi mais alguns episódios, né, de pessoas que me fortaleceram. Mas não para por aí, cara. Além dessas pessoas, depois de lá eu acabei, em vez de resolver ir para Porto Seguro, eu resolvi ir direto para Chapada Diamantina. Eu pensei, cara, eu sou doido para conhecer Chapada Diamantina, então eu vou subir para Chapada Diamantina. E depois da Chapada Diamantina, fazer várias cidades lá, depois eu volto, depois eu desço para ir para sentido Itacaré, né? A ideia era essa. Até então eu não sabia. A minha viagem foi muito assim, sem plano, sem roteiro, sem uma rota, né? Sem um roteiro pré-definido, sabe? Tipo, enfim, não tinha muita certeza de nada. Eu fui simplesmente literalmente deixando a vida me levar. E aí o primeiro lugar que eu cheguei na Chapada Diamantina foi Ibicoara.
E Bicoara também eu tive pessoas que me receberam super bem. Para começar, eu parei num posto Natan, em Ibicoara, e lá teve o Cuca e a Stephanie que trabalhavam lá, na verdade, mas que me cederam é, energia no posto e simplesmente abriram o banheiro deles lá para quando eu quisesse eu pudesse tomar meu banho lá no banheiro deles. E cara, eu vou te falar que de todos os lugares que eu tomei banho na minha viagem inteira, lá, até melhor do que o lugar, por exemplo, pousada e tal, que eu fiquei, o hostel que eu fiquei, por exemplo, lá em Boipeba e tal. Cara, era um posto de gasolina com um banheiro de porcelanato, super ultra mega limpo. Cara, eu acho que eu nunca tomei em camping nenhum que eu fiquei, pra você ter uma ideia, eu tomei banho num banheiro tão limpo como esse desse posto Natan lá em Bicoara. Então essas pessoas me fortaleceram também, além, claro, cara, das nossas conversas de apoio moral, de me indicar pessoas lá para poder fazer as trilhas e tal. Pessoas que às vezes a gente sentava, ficava batendo papo, fazia um café, a gente trocava uma ideia e tal. É... Foi ali nesse posto também que eu peguei a primeira indicação para poder fazer uma das trilhas que eu faria, que foi para a Cachoeira da Fumacinha. E aí na Cachoeira da Fumacinha eu acabei ficando conversando com o guia, né, com o Joel, e o Joel me indicou, falou, cara, por que você não conversa com o Marão? O Marão era a roça aonde a gente para, onde a gente estaciona o carro para poder fazer a trilha para a Cachoeira da Fumacinha. O Marão mora sozinho nessa roça ali, uma construção toda de pau a pique que ele mesmo fez, e ele vende o caldo de cana na Chapada Diamantina lá, em Ibicoara, na trilha para a Cachoeira da Fumacinha. Melhor caldo de cana que eu já tomei na minha vida. E o Joel me apresentou ele, né, cara? E eu trocando ideia com ele, perguntei pra ele se não tinha problema eu parar a Kombi ali, porque a trilha pra Fumacinha é bem pesada, né, cara? Foram mais ou menos 4 horas para ir, umas 5 horas, 4 horas e meia, 5 horas para poder voltar, que a gente volta um pouco mais tranquilo, né, um pouco mais cansado e tal. Mas cheguei exausto, cara, e ainda ia ter que pegar um bom trecho de estrada de chão para poder voltar pro posto. E aí conversei com o Marão se não tinha problema eu parar ali mesmo e dormir, passar uma noite ali. Ele falou, cara, claro, fica à vontade, pode ficar tranquilo, pode dormir aí sem sombra de dúvidas, fica à vontade, que é super seguro, é bom que a gente troque uma ideia. E aí nessa noite eu troquei muita ideia com o Marão, conversamos bastante mesmo e tal. Fiz uma janta, ofereci pro Marão, o Marão aceitou, a gente trocou uma ideia. No dia seguinte fiz um café da manhã, ofereci um café da manhã para ele também, aí trocamos ideia. Nesse mesmo dia, cara, ele fez um feijãozinho caseiro com uma carne de sol. Aquele almoço, cara, feito no fogão a lenha. Pensa um feijãozinho, cara, feito no fogão a lenha ali. Maravilhoso, me convidou para almoçar com ele. Falou, cara, hoje eu faço questão que você almoce comigo. Eu falei, tá, beleza, cara, eu almoço, mas com uma condição. Eu vou te pagar por esse almoço, que muitas vezes ele faz a comida ali também para as pessoas que param querendo se alimentar de alguma forma. Ele falou, não, de jeito nenhum, hoje você é meu convidado. Enfim, e aí mais um dia ali de prosa, mais um dia de conversa, ele me incentivou e falou, cara, por que você não fica mais, cara? Não vai embora hoje não, fica aí, a gente faz uma fogueira à noite, troca mais uma ideia e tal. E aí, cara, troquei altas ideias com o Marão, aquele cara batalhador, cara, que você acorda de manhã, o cara às 6 horas da manhã já tá de pé, 7 horas já tá trabalhando pesado o dia todo trabalhando, só para lá para 7 horas da noite. Mas todo o tempo que a gente tinha disponível, a gente trocava uma ideia, a gente conversava e fiquei mais essa noite lá. Fizemos uma fogueirinha, trocamos uma ideia, tocamos uma viola junto. Eu sei que acabei ficando 3 noites lá, cara. Acabei ficando 3 noites lá, 4 dias. E foi uma pessoa que me acolheu também, uma pessoa super, super querida, me acolheu, o cara super gente boa. É, mais uma das, mais uma pessoa, mais uma das pessoas que a estrada apresentou, que a estrada fortaleceu. E bom demais, cara. E aí de lá, cara, a minha
Peguei a Kombi depois na ideia de ir para Igatu. Igatu, acho que era. Eu ia para Igatu. E aí peguei a estrada de chão saindo lá dele. Quando eu cheguei na cidade, eu comecei a sentir minha Kombi fraca, que era um dos problemas que eu tive na cidade, que eu tava tendo em toda a viagem. Minha Kombi ia perdendo a força, ia ficando fraca e tal. E aí eu resolvi parar numa oficina, já na estrada, já indo para sentido Igatu. A Kombi ficou fraca. Eu me lembro que eu não consegui subir uma das ladeiras. E aí eu peguei, retornei para a cidade, pedi informação, me indicaram um mecânico, né, o Wesley, lá em Ibicoara. Conversei com o Wesley, e aí ele detectou lá, viu que ia ter que tirar o motor fora e tal. E aí eu acabei parando a Kombi do lado da oficina. Ele falou, cara, dorme aí mesmo, para aí. Por incrível que pareça, era na mesma rua do posto de gasolina, lá no posto Natão, onde eu tava dormindo, mas era um pouco mais para frente. Acabei parando ali do lado da oficina. Claro, aproveitei a estrutura do posto, fui andando até o posto também mais uma vez para tomar banho e tal, só não pude puxar energia. Nesse caso, o próprio Wesley da oficina lá, o mecânico, me cedeu o pão de energia também para poder manter minha geladeira, minhas coisas ligadas. Mas eu parei ali do lado da oficina, e do lado da oficina eu parei na frente de uma casa, que era uma família também ali, né? E a senhora, né, a dona da casa e tal, ela tinha tipo um salão de beleza, e por causa da pandemia ela não ficava 100% o tempo todo aberto, né? Ela só atendia com horário marcado, de porta praticamente fechada e tal, claro, com todos os cuidados necessários, né, para Covid e tal. Mas num desses pontos que minha Kombi estava parada e a porta estava aberta, porta de uma casa praticamente, né, aberta de frente para a oficina, para o salão dela, eu peguei, conversei com ela, falei, poxa, eu vou precisar ficar mais ou menos uma semana aqui na oficina. Precisei ficar uma semana, até mais, acho que quase 9 dias ali, e para esperar uma peça vindo de outra cidade, de Vitória da Conquista, para você ter uma ideia, porque ali não tinha a peça que eu precisava para arrumar a Kombi. Então eu conversei com ela, vou precisar ficar mais ou menos uma semana aqui esperando uma peça, e eu vou ficar parado com a Kombi aqui, vou precisar ficar parado dormindo aqui. Tem problema? Olha, prometo que eu não sou de fazer zona, não sou de ligar som alto, não vou te incomodar, prometo te incomodar o mínimo possível, né? Ela falou, não, meu filho, que isso, fica tranquilo, fica despreocupado, pode ficar tranquilo. Claro, né, cara, eu sempre sou assim, pra quem me conhece, eu sou fã, sou viciado em café, por sinal, deixa eu tomar um gole aqui que eu falo pra caramba. Mas eu tenho isso assim, onde eu paro, seja em praça, perto da casa de alguém, praia, cachoeira, eu sempre ofereço, né, cara, as pessoas que vêm às vezes trocar uma ideia, as pessoas que me recebem bem de alguma forma, eu sempre faço meu café ali, sempre ofereço, pô, acabei de fazer um cafezinho, vamos tomar um cafezinho, isso aqui e tal, até para poder, né, puxar um assunto, até para poder puxar uma conversa, me entrosar mais, conhecer mais a pessoa. É... O nome dessa dona dessa casa era Cristiane. Aí conversei com a Cristiane, é... ofereci um café para ela, não, meu querido, tudo, pô, brigadão, não sei o que, tá, né, sendo simpático, né, cara, tratando bem, sendo simplesmente, sei lá, gentil, e mostrar para ela também que eu era uma boa pessoa, que eu não tava ali para fazer mal a ninguém e tal. Enfim, ela também me ofereceu, ó, se você precisar usar o banheiro aqui, pode ficar à vontade, tem um banheiro aqui e tal. Eu falei, poxa, brigadão. Só que, claro, eu também não queria tirar essa... Pô, ela tava ali com as clientes dela, né, cara? Tipo, o trabalho dela ali no meio de uma pandemia, né, cara? Já tendo todo essa limitação de poder atender as pessoas e tal. Não queria tirar a privacidade dela ali, né? Não queria meio que invadir o espaço dela também para isso, já que eu tava usando o banheiro lá do posto. Então, quando eu precisava, eu acabava indo no posto mesmo e tal. Não quis atrapalhar ela nesse sentido, não quis incomodar ela também nessa questão e tal.
Mas ela foi uma pessoa também que me ajudou. Depois de um tempo ali eu parado, ela me deu a senha da internet dela também para que eu pudesse usar a internet à vontade. E ali da rua onde eu estava, a internet pegava bem, né? Às vezes eu estava ali à noite, conseguia também subir um vídeo e tal. Mas o que mais me impressionou, cara, na Cristiane, do esposo dela, Agnaldo, é que no segundo dia que eu estava ali, eu acordei, fiz meu café da manhã, ofereci um café para ela, ela estava atendendo e tal. E aí quando chegou na hora do almoço, eles vieram com um prato de comida para mim, cara. E isso foi no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. Eles simplesmente chegavam com um prato de comida para mim na hora do almoço, falando, cara, que isso, poxa, gratidão, brigadão mesmo, mas eu tenho comida aqui, eu vou fazer um almoço daqui a pouco. Não, meu filho, de jeito nenhum, aquilo que a gente come, você come também, cara. Aquilo que a gente come, a gente divide, o que a gente comer, você também come e tal. Olha isso, cara, me receberam super bem e fizeram questão de preparar um prato delicioso de comida para mim. Aliás, isso é uma questão que eu me tocou muito na viagem, cara, porque eu tive duas oportunidades, duas vivências totalmente diferentes. Uma foi dessa, né, da Cristiane e do seu Agnaldo, que durante 3, 4 dias seguidos, por exemplo, me ofereceram comida por pura, espontânea vontade deles. Foi o coração deles que mandou, foi o caráter deles, a índole deles. Eles queriam realmente fazer o bem, eles queriam fazer isso porque eles se sentiram à vontade, porque eles se sentiram em, cara, não, pra gente não custa nada levar um prato de comida para ele, então eles fizeram isso de coração, fizeram isso por amor, né? E precisa de ver o prato de comida. O prato, cara, aquela comida maravilhosa, comida caseira deliciosa, comida muito bem preparada, comida, você via o prato assim, cara, tudo, pô, sabe, arrumadinho, tudo, você via que era uma comida feita com amor e oferecida com amor, cara. Por que que eu tô falando isso? Porque eles me ofereceram um prato de comida por amor, eles me ofereceram por querendo nada em troca, eles me ofereceram porque fizeram simpatia, porque por nada disso, eles me ofereceram por amor. E em outro momento da viagem, em Lençóis, eu passei por uma experiência totalmente diferente de um restaurante, um dos maiores restaurantes de Lençóis, onde o dono, ele ele era maçom, me falaram que ele pertencia à maçonaria, e ele tinha feito uma promessa de que ele passaria a ajudar os pobres, ajudar as pessoas necessitadas, pessoas enfim, pobres, necessitados, pessoas artesãos, pessoas que vivem com... que tem... como é que eu vou dizer, né, cara? Assim, as pessoas que não tem tanta estrutura, né, cara? Que não tem tantas condições assim para poder pagar um restaurante caro para se alimentar, que se alimentam de uma forma mais simples, uma comida um pouco mais barata. Ele se propôs a ajudar essas pessoas, porque ele fez uma promessa de que ele ajudaria. E me falaram, me corrijam se eu estiver errado, mas me falaram que, pelo menos foi o que me falaram lá, que essas pessoas, quando eles fazem isso, eles acreditam que quando eles dão, né, eles vão receber em dobro, ou seja, é uma forma deles, enfim, receberem algo em troca, sabe? E ali um dos momentos que eu tava lá em Lençóis, que, nossa, esse já é outro assunto, já é meu vídeo mais pra frente, mas enfim, mais uma vez eu parei a Kombi na rua, perto de uma cachoeira e tal, mas eu dormia de graça, fazia minha própria refeição, mas eu conheci vários artesãos, né, que muitas vezes viajavam e estavam ali na rua vendendo seus artesanatos e, por exemplo, eles estavam sem dinheiro nenhum. Não era o meu caso, tá? Adianto que não era o meu caso. Eu tinha, sim, um pouco de dinheiro para poder viajar, que eu tinha guardado, né, do antigo trabalho que eu trabalhava. Peguei meu fundo de garantia, peguei um pouco do que eu juntei, já pensando em fazer essa viagem. Não tinha muito, tanto que minha viagem não durou muito, mas tinha
uma quantia ali para que eu pudesse fazer uma refeição diariamente. Tinha alguns alimentos, macarrão, arroz, essas coisas mais básicas na Kombi também para poder fazer minha refeição. Mas como eu conheci esses artesãos e passei a andar muito com esses artesãos, muitos deles, a maioria deles por sinal, se eles fizessem 10 reais por dia de venda, era 10 reais que eles tinham no dia para poder se alimentar. Se eles fizessem 20 reais por dia, era 20 reais que eles tinham no dia para poder se alimentar. E às vezes não tinha nada, eles tinham que manguear, às vezes trocar artesanato, trocar algum produto, às vezes eles iam para feira e trocavam algum artesanato em troca de alguma fruta, em troca de alguma verdura, enfim, de algum mantimento para que eles pudessem fazer a comida deles. E aí um deles, um casal, né, que eu conheci lá em Lençóis, eles me falaram desse restaurante que todo dia chegava mais ou menos umas 3:30, 4 horas da tarde. O dono do restaurante ele pegava o resto, né, da comida que não vendia, o resto que sobrava, e eles davam marmita para essas pessoas de rua, para essas pessoas moradores de rua, artesãos, essas pessoas que precisavam de uma ajuda, né, na alimentação. E aí, como eu estava andando com eles, eles me chamaram um dia para ir, e eu falei, cara, pô, eu tenho comida aqui, não, vamos lá, cara, você tá com a gente, isso aqui é todo dia, a gente tá fazendo comida aqui, vamos lá também, pega uma marmita aí, vamos lá e tal. Aí, não custa nada, então, falei, cara, quer saber, eu vou, cara, eu vou porque eu queria viver isso um pouco com eles também, e aí eu peguei um potinho meu e fui, cara. E aí, nesse dia, eu senti a diferença, cara. O que é você receber um alimento dado de coração e o que de pessoa que não tem um restaurante, que não tem dinheiro, as pessoas que estão ali lutando, batalhando, vivendo uma vida simples pra caramba, mas tá dando, cara, de coração, tá dando porque tá me vendo ali, cara, o cara tá viajando, tá longe da família, tá aqui passando sufoco uma semana na oficina, e não, pra gente não custa nada dar um prato de comida. Não pedi nada, mas fizeram isso de coração, foi nítido que fizeram isso de coração. E quando eu recebi a comida desse dono do restaurante lá, não reclamando, tá? Tanto que eu comi tudo sem nojo nenhum, mas nesse dia eu senti no peito o que é a diferença, né, de você dar algo de coração e você dar algo simplesmente porque você fez uma promessa e espera receber algo em troca. Cara, quando eu abri minha marmita e eu vi a comida que eles estavam dando pra gente, eu, o casal de amigos ali, cara, era aquele, juro por Deus, cara, era resto de, nesse dia pelo menos aconteceu comigo, não sei se era todo dia desse jeito, mas era resto de aquele arroz misturado com feijão, assim, com farinha, sabe, com farofa, sei lá, sabe quando dá pra ver que é realmente resto de comida do prato de alguém que a pessoa não comeu. E o osso, cara, a feijoada não tinha um pedaço de carne no osso, sabe, dava pra ver que era aquele osso mastigado, cara, jogado ali dentro daquele arroz com feijão, com farofa, e eu peguei aquilo e falei, cara, olhei que naquela hora doeu meu coração por ver essa diferença de tratamento, sabe? Como essas pessoas que às vezes estão na rua e estão precisando de um prato de comida, ou estão trabalhando para às vezes conseguir 10, 20, 30 reais para fazer uma refeição por dia, que não tem o dinheiro para poder pagar um bom restaurante. Muitas vezes o que eles comem e comem felizes, comem agradecendo a Deus por ter um prato de comida, e eu nesse dia fiz a mesma coisa, agradeci por ter um prato de comida, por estar comendo junto com eles ali, por não estar passando fome, mas nessa hora eu confesso que veio o sentimento, eu me lembrei na hora lá da Cristiane e do Agnaldo, falei, cara, que diferença que é uma pessoa dar um prato de comida de coração. Igual, por exemplo, o Marão lá também, que fez o feijão dele no fogãozinho a lenha dele lá, é totalmente diferente. Você vê que a pessoa faz de coração, muitas vezes sem uma estrutura maravilhosa, sem muito dinheiro para poder fazer uma excelente comida, né? Farta, mas, cara, é de coração. Aquele feijãozinho caseiro maravilhoso, aquele arroz feito com amor, cara, com carinho, e porque simplesmente quis fazer por amor, sabe? E aí nessas horas a gente vê, né, a diferença. Mas, enfim, eu nem ia falar sobre esse episódio lá de Lençóis.
Pelo menos não agora, né? Porque de Ibicoara eu fui para outros lugares, acabei indo para Igatu depois, mas acabei falando disso porque calhou de falar essa questão da diferença dos alimentos e tal. Então, mais uma vez, cara, é... cara, eu acho que aqui eu tô respondendo várias coisas, né, cara? Como é viver na estrada. A gente tem várias ajudas durante o percurso, a gente tem ajuda de pessoas que fortalecem a gente tem ajuda de pessoas que seja em oficina, seja através de uma alimentação, seja ponto de apoio, né? Como você faz para ir no banheiro, tem essa questão também de banheiro de posto de combustível, tem outros lugares que a gente encontra banheiros. Questão de medo, cara. Eu sempre procuro, em todos os lugares por onde eu passo, eu sempre procuro, quando eu chego, conversar com o local, saber se o lugar é seguro, né, pra dormir. Eu vou te falar que eu nunca me senti tão seguro na minha vida, nunca me senti tão seguro na minha vida como foi o caso da Bahia, né? Cara, a Bahia é um lugar extremamente seguro para poder se viajar. Claro que não sei se todos os lugares eu fugi de pontos turísticos, quer dizer, pontos turísticos. Eu fui em vários pontos turísticos, mas eu fugi de capital, por exemplo, não fui a Salvador, não cheguei aí em Porto Seguro, que já é uma cidade maior, né? Me falaram, por exemplo, que alguns lugares lá eram perigosos, como foi o caso de, esqueci o nome lá do lugar onde a gente chega, Valença, da onde você pega o barco, né, para ir para Boipeba ou para Morro de São Paulo, e me falaram que em Valença não era seguro você dormir na rua e tal, mas enfim, a maioria dos lugares são seguros. Outro lugar, cara, que eu tive pessoas que me fortaleceram pra caramba foi Igatu. Lá eu conheci o Ivan, que é o que podemos chamar artesão, né? Mas ele já viveu uma vida na estrada, vivendo e morando na estrada, igual o Ventania, sabe? Para quem conhece aí o Ventania, o Ivan falou que já foi taxado, né? Já viveu como micróbio, as pessoas falam micróbio, os moradores de rua mesmo. Muitas vezes ele dormia na beira da rodovia, dormia em rodoviária, dormia debaixo de ponte, né? Para poder seguir viagem. Viajava de carona, viajava a pé. Ele foi uma pessoa que me acolheu super bem lá em Igatu, me deu uma força. Junto com ele também o Raposa, né? Raposa, até contei a história dele aí, que ele abandonou a capital lá em Maceió para poder dormir numa toca, para poder morar numa toca em Igatu. Chegou lá praticamente sem nada e conseguiu uma toca, né, emprestada lá do Chiquinho, que cedeu uma toca para que ele pudesse dormir e foi indicando alguns trabalhos para ele poder, enfim, se virar lá. Ele foi uma pessoa também que me acolheu super bem. E em Gatu também eu conheci uma família lá do Márcio. Márcio é o pai da Amanda. Márcio é um médico de Salvador, ele foi para Igatu, ele, a esposa e a filha, Amanda, né? E em uma das trilhas que a gente foi, eu e o Raposa, para uma das cachoeiras, a gente conheceu eles na trilha e fizemos uma grande amizade lá. E o seu Márcio gostou pra caramba da gente e tal. E aí, cara, a gente fez a trilha praticamente toda conversando, trocando altas ideias, né? Ele é uma pessoa que ele frequenta comunidades, né, que consagram a ayahuasca, né? Na vertente dele conhecida como Santo Daime, né? Ele faz parte do Daime e tal. Mas ele, um médico, cara, super, né? Cara, em excelentes condições financeiras, né? Em Salvador, pelo que ele falava, pelo que ele conversava com a gente, mas se identificou muito com a gente e fizemos uma amizade bem legal mesmo, bem bacana. Tanto que vários dias ele ia até a Kombi trocar. Lá em Igatu, eu parei a Kombi na praça principal e ele ia direto lá conversar com a gente e tal. E aí ele, numa das trilhas que a gente fez pra cachoeira, depois ele fez o convite também, convidou a gente para almoçar, que era por conta dele, fazia questão de pagar, pagou o almoço pra gente, então fortaleceu pra caramba também em relação a isso.
E do nada, além de comprar meu artesanato também, lá em Gatu foi uma das cidades que eu expus. Essa é uma outra pergunta, né? As pessoas perguntam como você faz para se manter na estrada. Para quem não sabe, eu tinha uma casa, eu tenho uma casa, né? E eu coloquei minha casa para alugar. Quando eu coloquei minha casa para alugar, essa era uma forma de eu garantir pelo menos o valor da pensão da minha filha, né? Que eu tenho uma filha, como eu já falei. Mas pelo menos eu queria sair para viajar pelo menos com a pensão dela garantida. Eu falei, eu só vou viajar se eu tiver a pensão dela pelo menos garantida, né? E aí o outro restante do dinheiro, como eu falei, que eu juntei por um tempo no trabalho e que eu peguei também no meu fundo de garantia, uma parte pequena, né? Para me manter por um tempo, eu falei, eu vou pagar a minha viagem e meu custo de alimentação, gasolina, mecânica, tudo que for preciso com esse valor, sem que seja preciso, sem que seja necessário mexer no valor da pensão. Então, em primeiro lugar era a pensão da casa, que estava garantida, né? Agora não mais, porque entregaram a casa, e esse é um dos pontos, esse é um dos motivos também de eu não estar novamente na estrada, né? Porque não tenho mais esse dinheiro, esse valor do aluguel da casa. Outro fator era esse dinheiro do fundo de garantia, que não era muito, mas era suficiente para me manter por um tempo, gastando o mínimo, né? Para você ter uma ideia, cara, muitas vezes eu não gastava R$ 20 por dia de alimentação na estrada, até porque eu levei muita coisa para economizar e a maior parte do tempo eu fiz minha própria comida. Quando não tinha outras pessoas que às vezes cediam alimento para mim e me fortaleciam também nessa questão, a maioria das vezes eu cozinhava meu próprio alimento da forma mais barata possível, né? Então isso me fez economizar bastante na viagem. Muitas vezes, cara, eu fazia uma refeição por dia. Raramente eu fazia 2 refeições por dia e muitas vezes, a maioria das vezes era sem carne. Então, assim, comia muitas vezes arroz com ovo. Raramente eu comia um arroz com feijão, raramente eu tinha um feijão para comer. Não estou falando que eu passei necessidade, essa foi uma escolha minha para economizar, né? Às vezes, quando eu estava sentindo muita falta, por exemplo, de um arroz com feijão, cara, às vezes eu parava em posto de gasolina na estrada que tinha lá R$ 15 o PF, R$ 20 o PF, eu pagava, né? E era um PF daqueles, cara, de caminhoneiro mesmo. Quando eu falo de caminhoneiro, cara, é porque caminhoneiro geralmente come bastante para se manter, né, na estrada. Então esses restaurantes onde tem esses PFs geralmente são muito bem servidos, então, e baratos. Então, às vezes, quando eu tava com muita saudade de comer um frango caipira, um arroz com feijão, comida caseira, eu parava e pagava R$ 15, às vezes R$ 20 para fazer uma refeição dessa. E outra forma também, como eu já falei, cara, muita gente ajudou mesmo sem eu pedir, tá? Eu nunca cheguei no restaurante de ninguém, nunca cheguei na casa de ninguém, nunca pedi comida para ninguém na estrada. Não que, não que eu tivesse vergonha de fazer, caso fosse preciso, pediria, né? Mas não acho necessário, preferia pedir, por exemplo, algo para fazer para trabalhar ou vender meu artesanato, como eu cheguei a fazer em alguns momentos na viagem para poder ter esse dinheiro, mas graças a Deus eu não passei esse perrengue. Tenho minha mãe também, que nunca me deixou faltar nada, falo sem vergonha nenhuma, muito pelo contrário, com muito orgulho mesmo, muita gratidão a ela, porque muitas vezes ela falava, meu filho, cara, vai, come alguma coisa melhor e tal, não passa fome, achando às vezes que eu passava fome, eu falava, cara, mãe, fica tranquilo, tô bem alimentado. Cara, vou te falar que eu acho que eu nunca me senti tão saudável como nessa viagem, por exemplo, sabe? Tipo assim, nunca comi tanta fruta, nunca bebi tanta água, nunca fiquei tanto tempo sem comer várias besteiras, sabe? Eu realmente melhorei muito minha alimentação. Eu caminhava bastante, eu me exercitei muito mais, sabe, do que quando eu estava parado. Muitas vezes eu estava aqui na roça, ou parado dentro de Volta Redonda ou em outros lugares, estava parado, não estava fazendo exercício, então tinha dor no corpo, tinha várias limitações que eu simplesmente passei a não ter. E eu passei a valorizar muito mais essa alimentação saudável, essa alimentação consciente na estrada, até porque um dos pontos também que eu coloquei e falei, cara, eu vou me alimentar da forma mais simples possível, da forma mais saudável possível e tentando o mínimo possível consumir carne. Eu já não consumo
quase nada de carne vermelha, já tem um bom tempo eu já não como carne vermelha, né? Mas eu gosto de um peixe, ainda como um frango, e só que tem sido cada vez mais raro também isso, né? Não é todo dia que eu como frango, não é todo dia que eu como peixe, muito pelo contrário. E na estrada principalmente. Até por não ter ali minha geladeira funcionando 24 horas, foi uma forma que eu falei também. Eu falei, vou levar alimentos que não precisem manter na geladeira por um bom tempo. Então, eu cozinhava vários alimentos que não precisavam manter em geladeira. Então, enfim, como eu faço para me manter? Tinha a questão do valor do aluguel, tinha a questão do valor do meu desemprego, lá do seguro-desemprego e parte do fundo de garantia e tal. A venda de alguns artesanatos que eu fazia também na viagem que ajudava, não era sempre que eu vendia, mas ajudava também. E me fortaleceu bastante na viagem. Saindo lá de Igatu, eu tive outro perrengue com a Kombi, né? Que parei numa mecânica em Andaraí. E lá eu conheci o Senhor Pedro. O Senhor Pedro foi outra pessoa que Deus colocou no meu caminho, foi outro ser humano de ótimo coração que colocou no meu caminho. Parei lá com um perrengue na Kombi, que acontecia direto na viagem. Fiquei o dia todo trocando ideia com o seu Pedro, fizemos uma amizade legal. O seu Pedro, cara, ficou um dia todo praticamente mexendo na minha Kombi. E depois no final do dia ele chegou até a falar comigo, né? Pô, muitas vezes a gente faz amizade na estrada, a estrada proporciona algumas amizades pra gente. Pessoas queridas, pessoas que dão carinho, pessoas que dão atenção pra gente, que muitas vezes a nossa família não dá. Ele me falou isso, né? Então, muitas vezes eu me sinto querido, me sinto amado, me sinto acolhido por pessoas que eu conheço na estrada, que eu não tenho da minha própria família. E ele simplesmente do nada, o seu Pedro, depois de consertar a Kombi lá, na hora de ir embora, ele falou, pô, pega a Kombi agora, dá uma volta e me fala se ficou boa. Eu peguei, dei uma volta, quando eu voltei falei, seu Pedro, cara, parece que tá show de bola agora, né? Pelo menos assim, ela não parece estar fraca para subir, foi numa boa e tal, pô, gratidão mesmo. E aí, seu Pedro, quanto que eu te devo aí, quanto que eu devo pelo trabalho do senhor e tal? O seu Pedro virou para mim, estendeu as mãos, falou, para você, meu amigo, apertou minha mão assim. Eu desejo apenas que você faça uma excelente viagem, cara. Eu desejo apenas que você faça uma excelente viagem, que você siga seu caminho com segurança, em paz, e que você me passe seu contato telefônico, para que a gente não perca, me passe seu número, né, para que a gente não perca contato, porque você é uma pessoa que eu não quero perder contato. Enfim, seu Pedro, gratidão, eu insisti, ele não quis receber nada, mas é uma pessoa que até hoje eu mantenho contato com ele. Enfim, pessoa queridíssima também que, cara, onde já se viu, né, cara? Se pararam numa mecânica na estrada, na Chapada Diamantina, arrumarem seu carro e não te cobrarem nada, ainda virou para mim e falou assim, cara, eu não gastei nenhuma peça, não comprei, não tive custo nenhum para fazer isso. Eu apenas ajustei, regulei algumas coisas e é isso, cara. A gente ajuda da forma como a gente pode e tal, enfim, e me ajudou pra caramba. Então, cara, mais uma vez, seu Pedro, gratidão, mais uma pessoa que me ajudou. Aí, enfim, eu chego em Lençóis. De lá eu fui para Lençóis, e em Lençóis eu conheci várias pessoas, cara. Macambira, Bruno e Michela, né, que é um casal de artesãos que eu conheci, que viajavam hoje, infelizmente não são mais um casal, mas lá quando eu conheci os dois estavam juntos, e foi um casal de amigos, que inclusive me deram esse toque, essa dica do restaurante lá, onde o dono do restaurante cedia, né, comida para os artesãos, para as pessoas que viajavam, que estavam viajando, que estavam na estrada e tal. Além do Macambira, além do Rodolfo também, que conheci lá, que se tornaram amigos, que, cara, me apresentaram vários lugares da cidade, fizemos trilhas lá de graça, trilhas que a gente pagaria, sei lá, R$150, R$200 para um guia levar a gente. Eles levaram, o Rodolfo levou a gente lá, cara, porra, em Cachoeira do Segredo,
Cachoeira do Segredo, acho que é Cachoeira do Segredo. Cara, não me lembro agora. Bom, vou deixar na tela aí corrigido. Se não for esse o nome, vou deixar a foto também. Mas uma das cachoeiras mais lindas também lá de Lençóis. E ajudaram pra caramba. Ele ajudou pra caramba também, enfim. O Macambira era namorado da mãe do Rodolfo, né? E eles abriram também um dia lá a porta da casa deles, me convidaram para jantar com eles lá, almoçar, na verdade. Um almoço também maravilhoso, enfim. Cara, questão de alimentação, questão de pessoas te oferecendo comida, te oferecendo alimento, te oferecendo ajuda nesse sentido na estrada é inúmera, é imensa. Você não faz ideia da quantidade de pessoas que cruzam o nosso caminho ajudando a gente dessa forma. Cara, para finalizar esse vídeo que já tá grande pra caramba, eu não posso deixar de falar de um casal não menos importante, muito pelo contrário. Todos têm sua importância, mas os dois também. Conheci eles em Prado. Pra vocês terem ideia, minha viagem pela Bahia começou em Prado, né? E eu deixei para falar deles por último. Eu conheci eles em Prado, na verdade. Mas a gente trocou uma ideia simples ele em Prado e tal. E aí depois de, cara, sei lá quantos quilômetros, acho que 400 quilômetros, depois 700 quilômetros, sei lá. Vou corrigir aí também, vou deixar aí. Mas, enfim, a gente se reencontrou, a gente trocou contato e tal. E aí a gente foi se reencontrar na Chapada Diamantina. Meu Deus, cara, qual é o nome do lugar? Fugiu agora, cara. Onde tem a Cachoeira da Fumaça, velho. Lembrei, Vale do Capão. Esse casal super querido, que se tornou casal de amigo também, faz parte do projeto We Trippers, que estava viajando o Brasil, né? E agora eles estão lá nos Estados Unidos, agora estão se aventurando lá com o motorhome deles, com a casinha deles lá nos Estados Unidos. Mas esse casal que eu conheci em Prado, a gente foi mantendo contato durante a viagem, e quando eles viram que eu estava na Chapada Diamantina, eles entraram em contato comigo e falaram que eles estavam indo para Vale do Capão. Eu estava em Lençóis e eu também ia para o Vale do Capão. Então eles falaram que estavam indo para lá e a gente meio que marcou de fazer a Cachoeira da Fumaça junto. E cara, eles simplesmente me convidaram, eles alugaram uma casa lá, conseguiram uma casa lá no Vale do Capão e me convidaram para fazer companhia para eles lá, para parar minha Kombi lá. Como a casa era quarto-sala só, né? Na verdade era um quarto, cozinha, o quarto já era cozinha e banheiro, enfim, tipo um conjugado. Eu não, claro que eu não ia dormir lá para tirar a privacidade deles, mas eles me falaram, cara, a gente vai alugar uma casa com um quintal maravilhoso na natureza e tal. E aí você pode ficar lá com a gente, você estaciona a sua Kombi, a minha Kombi já é minha casa, você estaciona a sua Kombi lá no quintal. Cara, você vai ter um ponto de apoio para sua energia, lá tem internet para você poder trabalhar. Os dias que a gente ficar lá, você fica com a gente. E também pra gente poder curtir uma vibe juntos, cara. Pra gente poder cozinhar algo juntos, pra gente também poder fazer o passeio juntos. E assim foi, cara. Me convidaram, me fortaleceram pra caramba nesse sentido. Além, claro, da companhia, acho que foi uma forma da gente fortalecer essa amizade. Cozinhamos, cara, altos rangos maravilhosos juntos. Fizemos altas trilhas juntos. Além da Cachoeira da Fumaça, a gente também foi lá pra Prainha. Prainha não, Águas Claras, a gente foi para Águas Claras lá no Vale do Capão. Fomos ver também um dia lá um pôr do sol maravilhoso, cara. Pô, fizemos fogueirinha, fizemos uma fogueira lá, um rango na fogueira também maravilhoso. Cara, foram dias maravilhosos que eu passei com eles lá. E como se não bastasse, cara, toda essa força, todo esse apoio moral e tal, um dia do nada chegou o Denis, cara, e simplesmente me presenteou nada mais, nada menos do que com um gimbal, cara, acredita? Do nada ele falou, cara, Thales, eu tenho esse gimbal aqui, que ele tá parado, eu não tô usando, e tá funcionando em perfeito estado,
tá aqui, brother. Vocês acreditam nisso, cara? Falou, tem um tempo parado, não sei se está funcionando, mas na hora lá ele ligou, testou, tava tudo funcionando numa boa e me presenteou com um gimbalzinho para eu poder melhorar o canal, para eu poder melhorar as imagens do canal. Então, Denis, gratidão mais uma vez, não só pela amizade, não só pela companhia, não só pelo convite lá, por compartilhar momentos maravilhosos com vocês lá na casinha que vocês alugaram no Vale do Capão, mas por esse presente aqui que sem dúvida nenhuma engrandeceu. A galera que viu aí, cara, os vídeos, se vocês quiserem ver, cara, os vídeos, por exemplo, de Itacaré, dá uma olhada nos vídeos de Itacaré, Ilha de Boipeba também, olha no canal aí, os vídeos de Ilha de Boipeba foram feitos com esse gimbal. Depois eu acabei tendo alguns problemas, passei a não usar mais, porque depois de Itacaré eu tive problema com a Kombi, e é o que eu vou falar agora, né, dos maiores perrengues que eu tive. Então acabei não usando mais o gimbal por causa disso e também porque eu tive problema com alguns cartões de memória. E eu estava meio que sem grana para investir nisso, cheguei a comprar um cartão de memória que não funcionou nesse gimbal. Só agora eu consegui repor, mas infelizmente ainda não consegui pegar a estrada de novo para poder voltar a usar. Mas enfim, aí depois lá de Vale do Capão a minha ideia era ir para Itacaré, só que durante o percurso para Itacaré eu descobri que passava ali por Valença e de Valença saía o barco lá para ir para a Ilha de Boipeba. Então acabei indo para a Ilha de Boipeba também, fiquei alguns dias na Ilha de Boipeba, lugar maravilhoso, tem vídeo no canal aí, se vocês quiserem ver, cara, tá maravilhoso, lugar perfeito. Mas lá, apesar de eu, sei lá, ter conhecido pessoas também incríveis, enfim, foi meio que tudo por minha conta mesmo. E de lá eu acabei indo para Itacaré. Cara, cheguei em Itacaré, eu passei vários dias em Itacaré. A ideia era parar em Itacaré. E Itacaré, eu ficar alguns dias ali. De Itacaré, ou deixar a Kombi em Itacaré, pegar um ônibus para o Rio ou para Volta Redonda para poder passar as férias de julho com a minha filha, como eu comentei, que a ideia era voltar, passar as férias com a minha filha, deixar a Kombi parada lá em Itacaré, depois voltar a Itacaré e continuar seguindo para fazer a viagem do Nordeste. A minha ideia era fazer a viagem, seguir todo o Nordeste, subir o Nordeste, conhecer muito mais, não só da Bahia, mas do Nordeste. E aí foi em Itacaré que eu tive o maior perrengue até hoje com a Kombi, né? Quem viu, quem me acompanhou aí, viu que em vários momentos durante essa minha viagem para a Bahia, eu parei, tive várias paradas na oficina, e era sempre com o mesmo problema. A Kombi ia engasgando, perdendo força, e várias ladeiras eu simplesmente não conseguia subir com a Kombi. Parei em várias oficinas, os mecânicos, assim como o senhor Pedro, mexeu na Kombi, regulava várias coisas, a Kombi a princípio ficava boa, funcionável, andava mais alguns quilômetros, voltava a ter o mesmo problema. Então todos os mecânicos, assim como Wesley em Bicoara, assim como o seu Pedro em Andaraí, várias pessoas arrumavam um problema, né? Claro, acreditando que era isso, algumas vezes era bomba, bobina, algumas vezes era válvula presa, e, cara, várias questões que foram realmente arrumadas, carburador, sabe? Que tive que trocar carburador, então alguns problemas realmente foram acontecendo, a gente foi trocando, mas o problema era mais grave do que isso, não sabia, até chegar ao ponto que Itacaré ocorreu de eu ter o pior problema de todos. Em uma das praias que eu fui conhecer lá, quando eu fui fazer a trilha das 7 praias, das 4 praias, trilha das 7 praias e Ubatuba. Quando eu fui fazer a trilha das 4 praias de Itacaré, eu senti que a Kombi estava de novo perdendo a força, que ela estava voltando a dar o mesmo problema. E aí quando eu parei no mecânico lá, em Itacaré, o mecânico virou para mim e falou: olha, se você continuar andando com essa Kombi, você vai fundir o motor dessa Kombi. Então foi o momento que eu parei e tive que rever toda a minha viagem, tive que rever todos os meus planos. E eu falei, e agora? Não dava tempo de eu parar com aquela Kombi lá na oficina para ele poder arrumar, porque faltava menos de uma semana para eu poder voltar para o Rio para buscar minha filha, né? E ao mesmo tempo eu não ia deixar minha Kombi parada um mês ou mais
numa oficina que eu nunca vi na minha vida, à beira de estrada, na rua, dormindo na rua, com a minha casa dentro, porque estava tudo dentro da minha casa, eu não ia poder levar muita coisa. Então, assim, é totalmente exposta com uma pessoa que eu não conhecia. Então, nesse momento, eu lembrei, eu pensei pra caramba, eu falei, cara, quer saber? O jeito é vender minha passagem que eu já comprei de ônibus e acionar o seguro, cara, porque eu tinha seguro, a Kombi tem seguro, a Vidinha tem seguro. Então eu falei, cara, é isso, eu vou acionar o seguro, eu volto com a Kombi para Volta Redonda, né? Levo a Kombi até Volta Redonda, lá no mecânico de confiança, conserto a Kombi e depois eu for e durante esse tempo de férias lá, conserto a Kombi, depois eu pego a estrada de novo, vejo o que eu faço, não sei, mas eu volto pro Nordeste, mas a ideia era essa. E aí, cara, esse foi o maior perrengue que eu já tive até hoje com a Kombi vivendo na estrada, porque voltei com a Kombi, isso foi julho de 2021. Hoje, nesse exato momento que eu falo com vocês, é 24 de fevereiro de 2022 e até hoje a Kombi não tá legal. Até hoje a Kombi não arrumou. Ela ficou mais de 3 meses em Volta Redonda, praticamente refez o motor, fez várias coisas no motor da Kombi. E aí depois que ficou pronto eu peguei a Kombi, vocês até viram no canal aí, fiz uma viagem de teste para Angra, Paraty, Ubatuba. A Kombi parecia estar muito boa. Depois que eu voltei de lá, eu parei minha Kombi na garagem da casa da minha mãe em Volta Redonda. Ficou uns 2, 3 dias parado mais ou menos, minha mãe estava com casa em obra, e aí um dia o mecânico pediu para eu tirar a Kombi da garagem, porque ele precisava pintar a parede, e a Kombi simplesmente não ligou mais. E aí depois disso ela voltou para a oficina, levei em outro mecânico, o mecânico detectou que o motor, cara, tinha que refazer, estava na hora de realmente refazer. A primeira vez, na verdade, eu troquei várias coisas, regulou várias coisas e tal, mas dessa segunda vez praticamente refez todo o motor da Kombi. Enfim, passaram-se mais 2 meses, viajei com a minha filha nas férias dela de janeiro, né? Dezembro, janeiro, vim pra roça, passamos um dia que tem até um vídeo aí no canal também disso. E agora que eu voltei, a Kombi voltou a dar problema, tá vazando óleo pra caramba, voltou a não ligar e enfim. Segue mais uma vez o perrengue, segue mais uma vez essa história da Kombi. E tô novamente aqui na roça. Parei por aqui, é um lugar onde pelo menos eu estou em paz, estou em contato com a natureza e o que eu preciso realmente desse tempo para me reestruturar, para poder pensar no que eu vou fazer, para tentar fazer dinheiro trabalhando de alguma forma, né? Seja através do trabalho de design, gráfico, publicidade que eu já fazia, seja vendendo artesanato, seja fazendo mais vídeos, né, para o canal de alguma forma, não de viagens, porque eu não estou na estrada, mas de alguma forma aí para tentar fazer ele monetizar, porque ainda não é monetizado, ou de alguma outra forma. Então é isso, galera. Nesse vídeo eu respondi várias perguntas, né? Se eu não tenho medo, o que você faz para se manter, se você sente não falta de conforto. Essa pergunta faltava. Muitas pessoas perguntam, cara, quando você está viajando, vivendo na estrada, na Kombi, você não sente falta de conforto? E aí eu vou te falar, sinceramente, cara, eu vou te falar que eu nunca me senti tão confortável na minha vida quanto quando eu estou vivendo na estrada, quando eu estou morando na Kombi, quando eu estou dormindo dentro da Kombi. Pelo contrário, a minha sensação de desconforto é toda vez quando eu estou parado muito tempo em algum lugar. Principalmente, por exemplo, em Volta Redonda, dentro de cidade, que já não me faz tão bem. Eu necessito do contato com a natureza. Eu preciso ter cada vez mais contato com a natureza para poder me sentir em paz, para poder sentir a presença de Deus, para poder estar bem comigo mesmo. Então, assim, quando eu estou viajando de Kombi, quando eu estou morando na Kombi, eu praticamente fico na Kombi para poder dormir, né? O resto tudo eu estou no máximo contato possível com a natureza. Então, assim, conforto, cara, conforto, na verdade, eu sinto realmente quando eu estou vivendo o que eu acredito, quando eu estou vivendo meus sonhos, quando eu estou em total contato com a natureza, tomando um banho de mar, tomando um banho purificador de cachoeira, com pés no chão, subindo uma montanha.
desconfortável eu sinto quando eu fico muito tempo trancado dentro de casa, quando eu fico muito tempo sem pegar a estrada, quando eu fico muito tempo longe da natureza. Aí sim é quando eu me sinto doente, aí sim é quando eu não estou bem, aí sim é quando eu realmente, cara, fico ansioso e sinto vários sintomas e dores no corpo. Enfim, cara, é isso. Então, desculpa, esse vídeo foi longo pra caramba, mas acho que todas as respostas foram respondidas de certa forma. E é isso. Gratidão por acompanhar mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa seu like, compartilha com alguém aí que pensa em viajar e que pensa em seguir essa vida na estrada. Deixa seu comentário, comenta qual foi a parte que você mais gostou. Faz alguma crítica também, se achou longo demais, se achou chato. Enfim, cara, comenta qualquer coisa aí para poder ajudar. Prometo que eu vou fazer o possível para os vídeos não pararem e para arrumar uma forma de tentar manter o canal ativo com vídeos para vocês, seja através de depoimentos, seja através de momentos na natureza, seja através de mensagens. Enfim, é isso. Galera, gratidão, luz e paz e até o próximo agora. Valeu.